Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo de jogo histórico dentro dessa série aqui no canal. Fique à vontade para passear por toda a playlist, então logo ali entrando no canal você já vai ver a playlist completa. Só clicar, escolher o jogo que você quer para assistir, se inscreva no canal também, é só clicar aqui embaixo, ativa o sininho, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo. E o assunto de hoje é uma final que rendeu o título para o Brasil e rende muitas discussões até hoje também, né? A final foi o 3-0 do Brasil para cima da Espanha na final da Copa das Confederações de 2013. Um jogo marcante, até por tudo que envolvia. Era o ano anterior à Copa do Mundo realizada no Brasil, foi o jogo da empolgação, para muitos o jogo da ilusão até, de uma empolgação exagerada. O fato é que o Brasil conseguiu uma vitória considerável, né? Uma vitória imponente, importante, diante da Espanha, que era a seleção do momento. A Espanha dominou aquele período ali com título da Euro 2008, título da Copa em 2010, título da Euro em 2012. Ela chega com uma boa invencibilidade, inclusive, a final diante do Brasil, e o Brasil consegue um 3-0 impressionante, um 3-0 numa boa atuação, e tem alguns aspectos para a gente falar aqui, acho que tem alguns pontos importantes de diferentes assuntos em relação a esse jogo, porque um é a circunstância do jogo, então qual foi o cenário que o jogo passa a ter à medida em que os gols vão saindo e até pelo tempo dos gols, e o outro aspecto importante é a questão do funcionamento do Brasil, quais foram as vantagens que o Brasil conseguiu ter diante da Espanha. Um ponto que eu acho que é indiscutível aí essa é uma Espanha já bem abaixo dos seus melhores momentos, das suas melhores atuações, o que não diminui o mérito do Brasil, porque, como eu disse, a Espanha chegava com moral, com um respaldo, né, mundial de um nome que ela construiu durante esse ciclo e também com um longo período aí de invencibilidade. Então não é isso que vai tirar o mérito do Brasil. Mas é bom destacar, é um jogo já de uma atuação inferior da seleção espanhola. A Espanha teve ali no jogo o Mata como novidade, né? Então o Torres no comando do ataque, o Mata como um ponta, o Pedro na outra, o Pedro pelo lado do Marcelo, o Mata flutuando, né, como esse ponta pela esquerda, circulando por dentro para atuar à frente de Xavi e Iniesta, com Busquets como esse primeiro volante, o Arbeloa na lateral direita, com Piqué e Sérgio Ramos formando a zaga. E do lado do Brasil, o Daniel Alves numa lateral, Marcelo na outra, Thiago Silva e Davi Luiz, com Júlio César no gol, Luiz Gustavo, Paulinho, Oscar, Hulk, Neymar e Fred. Esse é um outro ponto interessante, como alguns dos grandes destaques desse jogo, inclusive, sairiam no ano seguinte, muito marcados negativamente, acho que de uma forma exagerada também, essa questão de querer transformar alguém em vilão eterno, em um cara que reduzir a carreira de alguém a um ou outro capítulo da história, que pode de fato ser muito ruim. Por falar em 7-1, que acaba sendo inevitável, tem análise do 7-1 aqui também dentro do canal, então você fique à vontade para conferir essa análise também. É um dos vídeos até mais vistos pela galera, porque geralmente realmente, até as derrotas mais fortes muitas vezes têm um apelo maior mesmo, mas enfim, para ficar na vitória, para ficar no 3-0 diante da Espanha. A questão do timing dos gols, né, que eu citei como um ponto importante. Por quê? Porque num jogo que tinha tudo para ser tenso e prometia ser um bom jogo, né, o jogo tem os gols do Brasil no início do primeiro tempo, no final do primeiro tempo e na volta para o segundo tempo. Isso acaba sendo o roteiro perfeito para qualquer time condicionar a partida e não precisar lidar com as adversidades e os desafios que qualquer jogo poderia apresentar. Não é que, ao fazer um gol cedo, o Brasil tenha obrigado a Espanha a ficar com a bola e isso tenha sido bom, porque não é esse o ponto. A Espanha já seria um time de posse de bola. Agora, é evidente que você começar o jogo ganhando ou perdendo, quando você inverte a perspectiva, isso muda a urgência, isso muda a tranquilidade, isso muda a confiança. Então é evidente que esses momentos acabam sendo chave para a construção de uma circunstância, como é qualquer cenário específico do jogo. Então acho que esse já é um ponto de partida importante. Mas não é só isso também, não é questão do achou um gol no início e pronto, deu tudo certo. Não, o Brasil fez uma boa atuação. E olhando para o campinho e falando de questões, né, pontos de superioridade do Brasil, a gente consegue enxergar pelo menos 3 que foram bastante importantes para essa construção do placar. A primeira delas tem muito a ver com postura, com intensidade, a forma com que o Brasil pressiona, a forma como o Brasil incomoda e tira a Espanha da zona de conforto. Então, se já não era a Espanha no seu melhor nível, e a Espanha tinha como principal característica a posse de bola e o controle a partir do passe, o Brasil pressionando, usando essa força física para dar o bote, tirar, sufocar, roubar a bola muitas vezes, isso naturalmente gerava problemas para a Espanha. Então você sai na frente muito rápido,
E eu ainda vou falar sobre o primeiro gol, porque vai entrar num outro aspecto, mas além do primeiro gol, se você olhar, por exemplo, para os primeiros 15 minutos, o Brasil sufoca a Espanha de uma forma considerável. E aí entra muito o papel sem a bola de vários jogadores. O papel sem bola do Fred se esforçando sem bola na marcação, o papel do Oscar, o papel do Hulk voltando mais do que o restante desse quarteto ofensivo para fazer a marcação de um lado, e eu vou chegar nele ainda também, mas no lado do que tem o Jordi Alba como um avanço importante da seleção espanhola. No centro do campo, o Paulinho subindo para pressionar muitas vezes o Xavi esteve abaixo dentro desse jogo. Então, essa questão da intensidade na marcação, esse poder físico para ter potência de tirar o adversário da zona de conforto, foi fundamental e é um primeiro ponto de vantagem, de superioridade do Brasil. Para não deixar passar, falei do primeiro gol e falei da questão do Hulk. Essa era uma outra vantagem importante. A questão física, mais uma vez, só que relacionada a uma outra questão tática. A vantagem física, no porte físico, na estatura, do Hulk no setor do Jordi Alba. Então, se da linha de defesa, especialmente com o Arbeloa jogando na lateral direita, até porque ele não tinha esse recurso para oferecer ofensivamente o que o Jordi Alba teria. Então, o Jordi Alba, que seria um cara importante para abrir o campo e acelerar, teve em cima dele o jogador que era a maior fortaleza física do time, o Hulk. O Hulk voltando para marcar, ganhando os duelos e o Brasil forçando muito essa diagonal mais longa para o Hulk. Jogadas, por exemplo, numa saída de bola desde o Davi Luiz. O Brasil não era necessariamente o time que tentava trabalhar a bola. E também nem era muito cobrado por isso, porque a Espanha teria a posse da bola e o Brasil precisaria trabalhar bem os períodos quando recuperasse a bola. Fosse de uma forma mais direta, como foi muitas vezes assim e deu muito trabalho, ou tentando trabalhar um pouco melhor a bola, sem tanta pressa, o que passa a ser mais tranquilo a partir da vantagem no placar. Mas essa saída mais longa do Davi Luiz buscando a diagonal para o Hulk também acaba sendo um fator importante, porque o Hulk consegue explorar isso e ele consegue ser um alvo interessante. A bola longa chega até ele e no duelo com o Jordi Alba ele vai levar a vantagem, seja pelo alto para disputar de cabeça, seja no corpo para usar o tronco e tomar a frente. Então esse foi um lado em que o Brasil teve vantagem dentro dessa dinâmica física, que foi uma característica e era uma característica da forma de jogar também do Filipão nesse embate contra um time mais frágil fisicamente, embora muito forte tecnicamente. E por último, um outro aspecto importante de superioridade do Brasil foi a ameaça constante à profundidade. A forma como o Brasil acabou com a Espanha tendo o tempo inteiro a possibilidade de um passe em velocidade nas costas da linha de defesa. Se a Espanha quer ter a bola, ela vai distribuir as peças, aproximar jogadores, abrir o campo, dependendo de qual for o funcionamento específico daquele momento, mas ela vai acabar se expondo ao momento em que um passe errado ou uma perda de bola vai pegar a defesa adiantada, a defesa exposta. E a Espanha jogava com uma linha de defesa mais avançada também. E o Brasil explora muito bem isso. Então o jogo inteiro, desde o início, toda a bola recuperada pelo Brasil oferecia algum perigo para a Espanha porque o Brasil poderia encaixar um passe longo, principalmente para o Neymar. E aí entra uma outra fragilidade da Espanha no duelo entre Neymar e Arbeloa. O Neymar o tempo inteiro entrando em diagonal, deu trabalho, ofereceu perigo, era uma alternativa. A Espanha poderia até ter tido jogadores expulsos no primeiro tempo, teria só no segundo já o Piqué, mas no primeiro tempo algumas entradas já eram de chance, não por entradas necessariamente violentas, mas por situações de jogo, de chances claras que o Brasil tinha. Então essa bola encontrou o Neymar com muita facilidade entrando em velocidade da esquerda para dentro. O Fred funcionando bem, aliás, o Fred também faz uma partida boa, o primeiro tempo do Fred é muito bom, então vai além dos gols, é também a participação dele como pivô, ganhando a primeira bola, ajeitando como ele ajeita logo depois do primeiro gol, ele faz o primeiro gol, né? Que aí, até para ligar esses pontos, sai de uma jogada que começa encontrando o Hulk na direita e aí é num cruzamento para a área que a falha da defesa da Espanha permite que a bola fique viva e sai o primeiro gol do Fred. Mas depois do gol, o Fred chega a ajeitar bem de calcanhar um lance para uma finalização perigosa do Oscar, chega a criar outras situações, chega a compensar sem a bola em alguns momentos, voltando para marcar na linha dos meias. Então, foi um Brasil que teve uma atuação, sim, muito completa, a ponto de limitar as chances da Espanha, pelo menos em parte do jogo, e de castigar a Espanha diante da fragilidade que ela tinha. Não estava trabalhando tão bem a bola assim, não tinha tanta força física assim, o Brasil recupera e atropela para criar chances. Esse foi um mérito muito grande do Brasil nessas diferentes
alternativas e possibilidades que eu citei, desde a questão física, a questão da marcação, o alvo para o Hulk, a velocidade em profundidade do Neymar também, em outros momentos com o Hulk conduzindo a bola ou com o Oscar conduzindo a bola, mas essas arrancadas do Brasil encontravam uma defesa da Espanha muito exposta. E se a Espanha não jogou bem, vale destacar também alguns momentos que foram cruciais para que o placar tenha sido esse, né? Porque o Brasil tem um volume grande de chances a partir dessas recuperações e de boas jogadas criadas, mas depois dos 15 do primeiro tempo, quando esfria um pouco aquela pressão inicial do Brasil, o Iniesta começa a aparecer bem. Então, embora a Espanha oferecesse pouco perigo real, mesmo dos atacantes, ou de um meio-campo que não trabalhava tão bem a bola assim, especialmente pelo Xavi num nível abaixo do que a gente se acostumou, mas o Iniesta faz um primeiro tempo, ou ele tem um período do primeiro tempo muito bom, participando, ganhando, girando para cima da marcação, quebrando essa marcação que até então o Brasil conseguia sufocar e tirar a bola da Espanha. Então a Espanha cresce na base da qualidade do Iniesta. E a Espanha chega até a chance claríssima do 1-1, né? No final do primeiro tempo, pouco antes do 2-0, a chance clara que o Davi Luiz salva do chute cruzado do Pedro, que não era nem uma jogada tão trabalhada a partir da paciência. Foi um contra-ataque que a Espanha conseguiu encaixar com um belo passe do Torres para o Mata invertendo para o Pedro, e o chute cruzado seria o gol de empate. Mas aí aparece o Davi Luiz para fazer o corte e evitar isso. E aí depois vem o belo gol do Neymar para o 2-0 e na volta para o segundo tempo vem o gol do Fred, também numa bela jogada do Brasil para o 3-0. A partir dali, jogo completamente definido. É verdade que o Piquet ainda seria expulso depois, é verdade que o Júlio César faria boas defesas depois também, já com o Davi Villa em campo. A Espanha chega a criar algumas chances e o Júlio César faz belas defesas, mas já numa altura do jogo em que era muito improvável imaginar qualquer tipo de emoção na questão de para onde iria o título, porque com 3-0 e depois ainda mais com a expulsão do Piquet, ficava muito nas mãos do Brasil o título, e o Brasil não deixou de incomodar também, então seguiu tendo chances, né? Com um a mais, então, ficava mais fácil para aproveitar os espaços. A Espanha já tinha feito as substituições, então é o Busquets que vai para a zaga, fica um time mais adaptado ali e já abatido também, embora tenha criado chances ofensivamente. Então é uma importante vitória do Brasil, uma vitória que eu acho que é relevante por quebrar um caminho muito vitorioso da Espanha, né? Então, de certa forma, fica marcado como o início do fim daquela geração da Espanha, que no ano seguinte também se frustraria na Copa do Mundo dentro do Brasil, né, em 2014, e que já não tinha conseguido atingir o mesmo nível nessa decisão da Copa das Confederações, mas o Brasil não tinha nada com isso. Agora, toda a reflexão sobre circunstâncias, cenário de jogo, ela seria importante porque não é todo o adversário que vai te oferecer esse cenário, essa possibilidade, né, que o Brasil teve na final, de pegar um time que quer trabalhar a bola, que vai dividir o protagonismo, a posse, a iniciativa com o Brasil. Muito pelo contrário, o mais comum nem é esse cenário. Então é sempre importante diferenciar esses cenários de um jogo para o outro para não tomar uma circunstância como o normal, né, e tentar transportar isso para todos os outros jogos que naturalmente não aconteceria. Mas independentemente disso, é uma boa vitória do Brasil, uma bela atuação dentro dessa estratégia e desse funcionamento que deu certo. O Brasil vence, convence e vence muito bem a Espanha para ser campeão da Copa das Confederações. Conto aí com os comentários de vocês, com a inscrição. Um abraço e até a próxima.